A paz do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, estava aqui fazendo o meu devocional e resolvi compartilhar com vocês. Assim, do jeitinho que eu tô mesmo, não me arrumei, não fiz nada, luz, nada. Só quero compartilhar uma palavra com vocês, tá? Que no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim: Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Hoje a gente vai falar sobre a importância da obediência para viver uma vida de abundância no Senhor. Em Levítico, capítulo 26, o Senhor ele vai tratar sobre isso, ele vai dizer que existem apenas dois lados, a obediência e a desobediência. Ele diz, obedeceu, terá bênção. Desobedeceu, terá maldição. E muitas das vezes a gente acha que existe uma meia obediência. Não existe para Deus uma meia obediência. Com Deus é sim e não. Com Deus é faz e não faz. Não existe o meio termo. Eu quase fiz, eu quase obedeci. E aqui nessa passagem, se você ler um pouquinho anterior, porque no devocional, às vezes, para a gente trazer uma reflexão, a gente tem que entender um pouquinho anterior. Quando a gente lê anteriormente, a gente vai perceber que Deus ele dá uma ordem para Saul. Saul era o atual rei de Israel. O Senhor ele usa a vida de Saul para trazer juízo a um povo. Mas chegando lá naquele ambiente, Saul até faz o que Deus manda, mas ele não faz totalmente o que Deus manda. Ele obedece até uma parte. E o Senhor, vendo aquela atitude de Saul, o Senhor rejeita Saul e diz para Samuel, vai lá e diz para Saul que eu o rejeitei. Então Samuel, com todo o pesar no coração, vai até Saul. E diz para Saul, o Senhor não tem mais prazer em que você ofereça sacrifício para ele no lugar da obediência. Ele diz, o Senhor ele não está preocupado com o que você vai dar para ele por desobedecer. O Senhor ele quer que você obedeça independente de qual foi a ordem. E aqui eu aprendo que muitas das vezes nós somos como Saul. Às vezes Deus está mandando a gente fazer algo, a gente até obedece, mas obedece até onde não nos causa dano, até onde não há sacrifício maior. A gente obedece em parte, ou a gente avalia a ordem do Senhor e vê, não, peraí, poxa, mas isso aqui, eu acho que o Senhor não vai ligar se não for só até aqui. Mas o Senhor talvez isso aqui, ele vai gostar, depois eu pego, vendo, dou para ele, ajudo os pobres, ajudo a igreja. Não! Se o Senhor está te dando uma ordem, obedeça. A palavra de Deus, em vários momentos, vai nos mostrar, vai nos relatar exemplo de pessoas, de homens que desobedeceram ao Senhor e passaram grandes tribulações. Jonas, por exemplo, enfrentou uma tempestade, foi lançado ao mar, quase morreu, foi engolido por um peixe para depois ele obedecer. E outros que desobedeceram ao Senhor e não tiveram segunda chance, como Saul. Não teve segunda chance para a vida de Saul. Porque o Senhor foi tolerando algumas coisas. Saul, anteriormente, ele já havia oferecido sacrifício no lugar do sacerdote. O Senhor deixou, relevou. E lá na frente, Saul faz novamente algo que desagradou muito ao Senhor. Com isso, minhas irmãs, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Será que nós estamos verdadeiramente obedecendo ao Senhor? Porque obedecer ao Senhor é um gesto de amor, de zelo, de respeito. Não posso dizer que eu temo o Senhor, que eu respeito o Senhor, que eu amo o Senhor e eu não obedeço o Senhor. Jesus ele vai contar uma parábola dos dois filhos. Ele diz assim, um homem tinha dois filhos. A um ele convidou para trabalhar na vinha e esse um disse assim, não pai, eu vou. E não foi. Já o outro, o mesmo pai convidou, filho, trabalha na vinha. E esse disse, pai, eu não vou, mas foi. E aí o Senhor pergunta, qual desses fez a vontade do pai? Aquele que disse que ia e não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas foi? E ali o Senhor estava ensinando a importância da atitude. Aquele usou a palavra e disse, não, eu vou, mas não foi. Mas o outro disse, eu não vou, mas foi. Aquele que disse que não ia, mas foi, esse sim fez a vontade de Deus. Porque para Deus não é a tua palavra, não é a minha palavra. Para Deus é a nossa atitude. Eu não posso dizer, eu amo o Senhor, obedeço. Mas na hora que Ele me pede algo que me custa,
Me pede algo que eu olhe e falo, não, isso é impossível, não, isso é difícil demais, isso é impossível demais. O Senhor, né, não está pensando bem no que Ele está me pedindo. Eu vou fazer, mas isso aqui não. Até aqui eu faço. Ei, a obediência parcial é desobediência. Olha o que Saul ouve da boca de Samuel. Porquanto não ouviste a palavra de Deus, ele tem te rejeitado. Como assim ele não ouviu? Ele ouviu. Ele foi lá, acabou com tudo, mas guardou os melhores animais e o rei. O Senhor falou, extermina tudo, até os animais e o rei. Ele guardou os melhores animais para sacrificar depois para Deus e guardou o rei. Ou seja, ele fez parcialmente o que Deus mandou, mas para Deus ele não tinha feito nada. Sabe por quê? Porque a parte que ele deixou de fazer anulou a parte que ele fez. Ou seja, se você obedeceu o Senhor em parte, a parte que você obedeceu não diz nada para o Senhor, porque o restante você não obedeceu. Então, não adianta a gente obedecer o Senhor em parte. Se ele está mandando, vai, eu te chamei para fazer tal coisa. Você fala assim, eu até vou, mas não vou fazer tal coisa assim, mas eu vou escolher o dia, vou escolher a hora. Não está obedecendo. Que nós vamos refletir nessa manhã, se verdadeiramente nós estamos obedecendo. Peça ao Senhor para te dar clareza, para te dar sabedoria. Tem coisas que o Senhor vai nos pedir que vai ser um verdadeiro ato de fé, sabe? Quando o Senhor falou para mim, sai, larga tudo. Quando eu tinha algo, um negócio, o Senhor falou assim, fecha, eu não quero mais você trabalhando nisso. Loja pronta, tudo pronto, eu feliz, fazendo várias, sabe? Projetando várias coisas, fazendo vários planos. O Senhor falou, não, parei. Imagina se eu parasse e continuasse fazendo um pouquinho em casa, não sei o quê, sabe? O Senhor fala, larga. Aí você fala, não, Senhor, tá bom, vou largar, sai. Mas continua fazendo aquilo em casa. O Senhor tá falando, deixa esse lugar, mas você ainda tá tendo contato com aquelas pessoas. O Senhor tá falando e você tá sempre dando um jeitinho de burlar e falando, não, isso aqui o Senhor não falou, não. Falou. Para de dar uma de bobo, para de dar uma de como que se fala? Desentendida. Obedeça fielmente ao Senhor. E tem algumas vezes que nós vamos obedecer ao Senhor e nós vamos ser taxada de louca, de crentona, de santarrona, de religiosa, de fanática, mas o importante é obedecer a Deus e não fazer o que o homem acha que a gente tem que fazer. Se o Senhor falou, tira isso da sua vida, faz tal coisa, sai desse lugar, faça na íntegra, na totalidade, porque na hora de te abençoar, Deus não te abençoa em parte, Ele não te dá um pouquinho, não, Ele te abençoa na totalidade. E quando Ele não abençoa na totalidade, é para provar se você tá, para poder te testar, porque se Ele dá tudo de uma vez, às vezes a gente desvia, então Ele vai dando aos poucos, mas Ele não fala assim, não, vou dar só essa parte, não, Ele dá tudo, mesmo que seja em pequenas porções, você pode ter certeza que no final você vai receber tudo. Então, o que nós viemos refletir nessa manhã, se verdadeiramente nós temos sido filhas obedientes ou desobedientes. Grande parte do que nós vivemos na nossa vida hoje tem a ver com a nossa obediência ao Senhor. Ele diz, obedeceu tem bênção, não obedeceu tem maldição. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus, que sejamos filhos e filhas obedientes. Beijo, a paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.